Fala pessoal, aqui é Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras do mês de abril, vou falar o que vem por aí aqui no canal e, claro, trazer dicas de livros novos que chegaram aqui para mim. Então fica comigo, não perde essa, que hoje você vai ter várias dicas, sobretudo de livros de poesia, romances, enfim, o que a gente mais gosta, né? Livros e assuntos sobre literatura. Então fica comigo que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Primeiramente, é importante dizer que eu estou lendo e logo em breve trarei para vocês dois livros que estão sendo muito falados atualmente, que um deles é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, um livro que foi publicado, assim, não tem mais de 2 anos que foi publicado, e ele foi muito premiado, está sendo ainda muito discutido e premiado no Brasil e até no exterior, e inclusive uma leitura sensacional que eu já estou fazendo aqui no meu Kindle, e vou trazer um resumo aqui bem legal para vocês já nas próximas semanas. Um outro livro que eu estou lendo também no Kindle e vou trazer para vocês é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro ele me chamou bastante atenção, sobretudo pela quantidade de críticas e de pessoas lendo nele na internet. O pessoal do Scooby não para de falar desse livro e eu naturalmente fiquei curioso, assim como você também deve estar, sobre esse livro, e resolvi começar a ler para trazer aqui no canal. Porque não adianta só eu conhecer um pouco da história, ficar sabendo um pouco da história enquanto leio resenhas ou leio comentários na internet. Eu tenho que parar de fato para ler a obra, porque senão não adianta. Tem que ter um assunto completo aqui para vocês no canal. Então, passada essa indicação de Flores para Algernon e Torto Arado, que você, inclusive, se você já ler e trouxer seus comentários aqui quando eu postar os vídeos, vai ser ainda melhor. Então vamos ler juntos, vamos falar sobre isso. Aí, inclusive, se vocês quiserem que eu comece a fazer aqui um diário de leitura, comenta aqui embaixo, troca essa ideia comigo, fala o que você de fato gostaria de ver aqui no canal, qual livro você quer ver aqui no canal e se é interessante trocarmos ideias periódicas sobre determinada leitura, de tal a tal capítulo, de tal a tal página. Seria bem legal trazer isso aqui, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Mas antes de eu trazer as próximas dicas aqui de livros que eu comprei recentemente, inclusive, que vocês vão provavelmente gostar muito desses livros, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sábado tem vídeo novo, todos eles falando sobre literatura, sobre livros. Se você gosta desse assunto, você não pode perder, e a gente pode sempre bater um papo literário muito legal aqui com você sendo inscrito e falando sobre o que você gosta de ler, sobre quais são os assuntos de livros que te chamam a atenção. Então, fala comigo aqui nos comentários, se inscreve, dá um gostei nesse vídeo e vamos seguir. Os 3 primeiros livros que eu quero mostrar para vocês são livros da editora Sete Letras. É uma editora carioca que publica edições assim bem interessantes e que inclusive chegou a fazer livros de estreia de autores hoje muito conhecidos no Brasil, como o próprio Gregório do Vivier, que ele publicou seu primeiro livro ali pela Sete Letras. O primeiro que eu quero trazer é a Antologia Poética em edição bilíngue de Arthur Rimbaud. É uma obra, naturalmente, de poesia francesa, né, do Rimbaud. Tem uma poesia muito interessante, eu ainda estou começando a fazer a leitura, mas eu acho interessante dizer que essas edições das Sete Letras, como essa, por exemplo, do Arthur Rimbaud, são edições muito agradáveis de ler, não apenas pela coloração mais amarelada do papel, como também pela grossura. Não é um papel tão fino, é um papel agradável. E o mais interessante é que é uma edição bilíngue, ou seja, ela traz tanto os poemas em português ali traduzidos pelo Afonso Henriques Neto, como também são poemas em francês no original. Então, se você está aprendendo francês, se você quer falar francês, eu, por exemplo, estou fazendo aula toda semana certinho ali, treinando para conseguir ler esses poemas, por exemplo, entre outros. Então, se você arranha um pouco no francês, pode ser interessante para você treinar, para você conhecer a obra do Rimbaud no original. Então, já parto desse princípio para falar que é uma grande qualidade das edições das Sete Letras, sobretudo desse tipo assim de autores mais clássicos, de autores mais conhecidos. Os próximos 2 livros são do mesmo autor e também, como eu disse, são também da editora Sete Letras, que são A Mil Beijos de Profundidade e Atrás das Linhas Inimigas de Meu Amor,
que são livros do Leonard Cohen, um compositor, poeta, escritor canadense. Ele tem uma obra também muito comentada, muito profunda, muito sentimental. É uma obra muito relevante, sobretudo para a poesia mundial, né, para o panorama literário geral. Então é muito interessante de ser conhecida assim. Se você gosta de poesia, são obras muito bacanas de se ler. Então eu busquei esses livros também por serem livros ali em inglês, português. São edições bilíngues também, esses dois livros aqui, traduzidos pelo também escritor Fernando Koprowski, que traz aqui um olhar dele, uma interpretação dele para a obra e naturalmente enriquece de alguma forma a sua leitura, porque você tem diretamente o acesso aos originais, né, aos textos originais publicados no inglês. Inclusive, essas edições das 7 letras aqui tem uma trilogia igualzinha, do mesmo modelo do Charles Bukowski. Eu só consegui 2 dos 3, não consegui comprar o terceiro e hoje em dia você raramente acha para comprar em sebos um dos 3 livros, que é justamente o que falta na minha coleção. E eu valorizo demais essas edições das 7 letras, principalmente por serem bilíngues, por serem também ali com um papel, ali uma edição, o acabamento em si é muito bacana, então eu gosto muito dessas leituras e gosto principalmente por ter conhecido através ali da publicação do Charles Bukowski. Então, posteriormente o lançamento do Leonard Cohen e consequentemente o lançamento do Arthur Rimbaud me chamaram muita atenção, eu também quis conhecer, então é uma leitura que eu ainda vou fazer, livros que chegaram recentemente, estão quentinhos ainda. E falando em livro quentinho ainda, os poemas, né, a obra completa do T.S. Eliot, um escritor, um dramaturgo estadunidense muito conhecido também, muito bem criticado, com uma obra também extremamente profunda, extremamente interessante de ser conhecida, e a Companhia das Letras trouxe nesse acabamento sensacional, todo em tecido, assim como se você conhece, por exemplo, a obra do Radwan Nassar, a obra completa, eles também publicaram nesse mesmo formato, com esse mesmo acabamento, e assim, maravilhoso para ler. E o detalhe, também é em edição bilíngue. A tradução é do Caetano Galindo e a obra traz todos os livros publicados pelo T.S. Eliot. Então, se você quer conhecer, se você gosta desse tipo de literatura, vale realmente a pena. Essa edição aqui foi lançada em 2018 originalmente e teve sua reimpressão, sua primeira reimpressão em 2020. Então, assim, eu conheci ela bem recentemente, eu procurei e encontrei muito recentemente essa obra e vale muito a pena você conhecer esse livro. De fato, é um livro não apenas de ótimo acabamento, como também de ótimo conteúdo para você que gosta de literatura e, sobretudo, de poesia. Então foram essas as compras que eu queria compartilhar com vocês e, claro, se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, se vocês quiserem conhecer qualquer um desses livros, já tem aqui link na descrição e vocês comprando por lá, vocês vão estar ajudando aqui o canal para a gente continuar falando de literatura, falando de dicas de livros todas as semanas, segundas, quartas e sábados. E conta aqui para mim, quais livros vocês andam comprando? O que vocês andam lendo nessa pandemia, nesse período todo? Fala aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, falar um pouco mais de literatura, que eu quero saber o que vocês estão lendo, para ver também se eu consigo algumas indicações com vocês aí que estão me assistindo. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre livros que eu comprei recentemente, livros também que eu estou lendo. Não percam, logo em breve, Torto Arado e Flores para Algernon aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.